Oi, oi. Deixa eu colocar aqui o nome da live. Gatilhos de raiva. Boa noite. Pessoal entrando. Ai, Jane, Denis, Andréia. Oi, Dani. Que ótimo, bem-vindos. Hoje vai ter muita revelação aqui. Vai ser uma live muito boa. Boa noite, Joyce. Delícia. Tem surpresas no final, hein? Fiquem até o final aí, que eu tenho uma surpresa aí para lançar no final. Oi, Vivi. Boa noite. Vão chegando. Vamos acolher quem tá chegando. Oiê. Hoje eu vou ter uma convidada especial e eu vou falar sobre gatilhos de raiva. Preparem o coração, papelzinho, que é uma live bem provocativa. Oi, Marcilene. Oi, Bianca. Quanto tempo? Cheguem mais aqui. Preparem aí para me contar os gatilhos de raiva comuns de vocês. Ana Carol. Oi, Ana. Oi, Rê. Uberlândia. Que delícia. Ô, Minas Gerais. Terra boa. Preparado, Rê? Bruno. Que legal. Muito bom. Oi, Rita. Muitas que estão pré-inscritas aqui no curso, no meu curso da Criança Interior. Tem vários de vocês que já estão na listinha de pré-inscrição. No final da live hoje eu comento sobre o curso com vocês. Vamos lá então começar, todo mundo com papel e canetinha na mão. Vou chamar aqui a Regiane. Deixa eu chamar ela aqui. Ô Rê, não tô achando aqui para te chamar, mulher. Envia uma solicitação aí para mim. Oi, Pri. Cadê aquela carinha de inserir? Gente, pega o balãozinho aqui embaixo, dispara esse balãozinho para quem vocês quiserem chamar para essa live aqui, que vai ser reveladora, tá? Oi, Cris. Rê, você consegue? Nem eu para mandar, que coisa estranha. Gente, sumiu. Pior que eu vou clicar umas coisas aqui. Compartilhe uma foto, um vídeo, não. Não apareceu para você pedir para participar? Deixa eu ver aqui. Ah, enviar convites. Achei. Ué. Ô, Rê. Rejane do céu, tá dizendo que eu não consigo te chamar, que você tem que atualizar o aplicativo. Socorro! É. Rê, eu não tô conseguindo te chamar. Vou sair e entrar, tá bom. Ou troca de celular, pega o celular do maridão. Oi, Sabrina. Edivani, Débora. Que legal, Marçal, bacana, gente. Vou só esperar aqui. Oi, Sá. Pra gente começar. Pega papel e caneta aí. E vão anotando aí os principais gatilhos de raiva. Lucila, Bruce, Marisa. Que ótimo, gente. Quanta gente, já que tá pré-inscrita no curso, tá aqui também. Muito legal. Oi, Elia. Boa noite. Vamos só esperar a Regiane, gente, ela entrar de novo. Tudo bom, Elia? Deixa eu ver. Regiane. Agora sim, Rê. Oi, Lu, boa noite. Saudade. Voltou. Aham! Agora,
Agora Pureza! sim, agora sim. Você tava bloqueada aqui, mulher. Gente, pensa numa pessoa. Que raiva, né? Esqueço até de atualizar o aplicativo. Fui correndo atualizar agora. Ah, desse jeito não dá, gente. Hoje, boa noite, né? Primeiro de tudo, que eu já estava aqui um tempão, mas vamos lá. Boa noite, Vamos Rê. parênteses, né? Hoje eu fui fazer o É. vídeo nos stories, daí vi que eu tava com uma raiz imensa, poxa vida, fiquei com raiva, hein? Aí fiquei pensando, gente, dá raiva de um monte de coisa, né? Que a gente fala, ai, tudo bem, vai, é só uma raiz, vamos pra lá. Mas dá raiva, daí, tipo, não atualizei, como assim? Tem o live hoje, pra Ai, gente ai. rir, mas quem chorar? Maravilha. Rê, bem-vinda aqui, né? Mais uma vez. Obrigada, A Maria. gente se encontrando aqui no ao vivo. Adoro fazer live com você. E hoje essa live vai ser especial porque eu adoro esse tema. Recentemente eu dei um curso sobre isso. Algumas meninas estão aqui que eu dei de curso VIP gratuito para as minhas seguidoras mais engajadas. E foi sobre esse tema e ele desperta muita provocação, tá? Quem é minha cliente de terapia, eu sei que a Renata está aqui ao vivo, ela fez uma sessão hoje comigo sobre gatilho de raiva, então é um tema bem provocativo, porque vocês vão sair do básico, tá? A gente vai para algumas camadas um pouco mais profundas e isso desconforta um pouquinho. Mas bem-vinda, Rê. Fala um pouquinho aqui de você para as Obrigada. pessoas te conhecerem. Boa noite, gente. Meu nome é Rejane, eu sou psicóloga, sou educadora parental, sou terapeuta de casais e famílias. Trabalho com a parentalidade consciente, né? Então, essas questões de raiva da nossa criança que fala ardentemente com a gente mexem muito comigo, porque eu tenho muitos clientes, muitos pacientes que estão em contato com esse movimento, principalmente agora na pandemia. Uhum. Eu e a Mari, a gente conversa bastante sobre essas questões. Estarei no próximo curso, no próximo mergulho, para poder aprender muito mais, né? Muitas ferramentas para mim e para o meu trabalho também. E pessoalmente falando, tenho lidado bastante com essas questões de raiva, né, Mari? A gente conversou sobre isso. E o que é muito interessante no fim, que acabou virando a live, né, da nossa conversa, porque é, é interessante e eu acho que muitas pessoas também têm esse perfil de ter sido muito quietinha, muito certinha, muito obediente durante muitos anos e muito calada, né? E tava tudo bem pra mim, né? Porque era assim que tinha que ser. E de repente eu comecei a entrar em contato, até pelo meu próprio processo terapêutico, que é óbvio que eu sou psicóloga, mas eu continuo mergulhando e buscando mais questões, né? E aí eu comecei realmente a perceber isso, o tanto de coisa que estava, né, guardado, entalado e, enfim, não digerido, tem vários nomes, porque eu acho que parou aqui, 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 né? Uhum, Ela uhum. foi parando e agora ela sai de todos os lugares, né? Da onde vem a raiva? Ela vem de todos os lugares e então, assim, são questões realmente que hoje a gente vai levantar, que é isso que você fala, né? De provocação mesmo. A gente precisa ver tudo isso que está acontecendo com a gente, da onde que está vindo tudo isso. E aí que eu acho que a gente pode começar, né, Mari? Conversa assim, da onde que vem tudo isso, né? Maravilha. Uhum. Eu vou Principalmente fazer, eu aproveitando pode esse falar. momento, né? Que isso é uma coisa que você também já falou bastante, inclusive na sua página. Por que que esse momento de pandemia está despertando essas coisas na gente? Uhum, Né? uhum. Eu acho que você podia começar falando isso para a gente ir conciliando uma coisa com a outra. Vamos lá, gente, pega papel e caneta, porque é muito assim enriquecedor todo esse conteúdo. Acho que vai abrir várias cortinas para vocês, vai começar a abrir para depois vocês, quem quiser aprofundar, eu chamo no final como que vocês podem aprofundar isso. A Vivi perguntou se vai ficar gravada a live, vai ficar gravada, tá? Aproveita, pega esse balãozinho aqui embaixo, já convida as amigas que não estão aqui ao vivo, amigas que vocês sabem que precisam desse conteúdo, né? Chama geral aí.
Bom, deixa eu falar um pouquinho. Eu trabalho com a criança, eu sou a Mari, né? Eu trabalho com a criança interior, quem está chegando aí da página da Rê. E é um trabalho, eu sou psicóloga, é um trabalho que é de uma camada um pouco mais profunda, né? Então, eu saio um pouco do comportamento só e vou lá para o que está por trás, tá? Então, o que é essa criança interior, Mari? Só para todo mundo se situar, né? Porque nem todo mundo que está aqui me acompanha diariamente, né? A criança interior é o registro que a gente tem das nossas memórias, nossas sensações, nossas interpretações lá da infância. Isso é a nossa criança interior. Eu tenho, a Rê tem, vocês têm, todo mundo tem. Mesmo aquelas pessoas que se diz que teve uma infância feliz, que não tiveram grandes traumas, tudo certo, tá tudo bem. Mesmo não tendo tido traumas grandes, tem uma criança interior também, tá? E essa criança interior, ela tem uma parte dela que é a criança da essência, né? Que é a parte dela que é super feliz, autêntica, livre, conectada com o presente, e alegre, super espontânea. Aquela criança que a gente descreve quando a gente pensa em criança. Tá travando, gente? Todo mundo tá me ouvindo bem? A Laís está dizendo que tá travando. Você tá me ouvindo bem, Rê? Eu tô tudo normal aqui. Só coloca aqui um ok se todo mundo tá me ouvindo bem. Tem uma pessoa que falou que tá travando. Talvez seja a sua internet lá. Tenta tirar do Wi-Fi, alguma coisa aqui. Tá legal. Então tá ok, maravilha. É óculos que daí eu enxergo melhor, né? Que fashion! Mas E aí? que agora eu não enxergo sem óculos mais. Olha que coisa. Não, gente, como a idade vai chegando. É isso aí. Então, essa criança interior, essa criança que a gente registrou as memórias, interpretações da infância, e ela tem uma parte feliz, espontânea, que é aquilo de mais lindo que a criança traz, que qualquer criança traz. Então, nós temos uma criança feliz aqui dentro, que é a nossa criança da essência, mas que, a partir de algumas interpretações que a gente foi tendo na infância, que a gente chama de ferida, a partir de algumas interpretações que nós vamos tendo na infância, nós vamos distanciando dessa criança autêntica, feliz, que é a nossa essência, tá? E nós vamos criando uma criança ferida, que é uma interpretação que a gente sentiu algumas faltas. É interpretação sobre faltas, tá? Interpretação sobre algumas carências que nós interpretamos que faltou. Isso não significa que faltou. Não significa que aconteceu. Significa que a gente interpretou aquela falta, porque nós sabemos, principalmente nós mães, que é humanamente impossível atender todas as necessidades de uma criança, certo? É impossível. Então, sempre vai faltar. Sempre vai faltar atendimento de necessidades. E a criança, ela interpreta essa falta e constrói a sua ferida. Então, nós temos a criança feliz, que é a criança da essência. Nós vamos construindo a interpretação da infância com essas faltas, que é a nossa criança ferida. E para proteger essa dor que a gente sentiu, nós desenvolvemos uma estratégia de sobrevivência, que é a nossa personalidade. Então, muita gente pensa, a personalidade sou eu. Na verdade, nós não somos a personalidade, nós somos essa essência. A personalidade faz parte da gente, sim, mas não é o nosso todo. Ela é só a nossa defesa. Foi a maneira que a gente construiu uma máscara para se defender daquela interpretação da ferida do que a gente sentiu que faltou. Então, nós temos várias possibilidades, né? A interpretação de que faltou amor, valor, reconhecimento, atenção. E aí são pessoas que vão construir estratégias de personalidade, de querer ajudar todo mundo, de querer salvar as pessoas, de ser super prestativa, se destacar no trabalho, ou se vitimizar muito. Então, são estratégias de personalidade que a gente sabe, né? A gente vê acontecendo, mas que lá no fundo deseja receber aquele amor que sentiu que não teve o suficiente.
Então, tudo em busca daquela sensação da infância. Tem algum outro bloco que sentiu insegurança, sentiu que o ambiente era ou invasivo, ou eu não podia confiar. E aí desenvolve estratégia de ser muito precavido, personalidade muito prevenida, ou uma personalidade mais isolada, mais intelectual, vai para a mente para se proteger, ou uma personalidade mais otimista para ver o lado bom da vida, para não entrar em contato com o sofrimento, já que foi tão difícil isso na infância. E tem um outro bloco de feridas, de interpretações, que se sentiram não importantes, não vistos. Sentiram que em algum momento se sentiram desconsiderados, não vistos, não importantes na infância. Então, constrói alguma personalidade que ou vai para o mundo com muita força, rasgando, atropelando, sendo super forte, poderoso, mas a gente sabe que não é isso, né? Que tem dor por trás. Ou vai tentando ser tranquilo, mediando as coisas, tá tudo de boa, que a gente sabe que não tá tudo de boa. Ou tenta ser perfeccionista, fazer tudo direitinho, porque interpretou que era nesse lugar que tinha valor. Então, existem 9 tipos de personalidade e elas são moldadas para receber aquilo que sentiu lá na infância que faltou. E aí que está a nossa criança ferida. De novo, todos temos e não precisa ter um trauma gigantesco, né? É claro que quando tem traumas enormes, isso amplia a intensidade, né, da dor, né? Mas mesmo que não tenha um evento super traumático, todos nós tivemos uma interpretação de que algo faltou. Porque todos nós temos personalidade para nos defender. E essa essência ficou lá atrás. Então a gente passa a vida nos defendendo. A gente passa a vida se defendendo. E os gatilhos da raiva... falando da pandemia. A pandemia, ela ativou todas essas sensações da infância, porque a pandemia foi a pura falta, né? Falta de controle, falta de segurança, falta de medo, a falta de se sentir visto, o abandono, a carência, porque não está em contato com as pessoas. Então, nós vivemos as mesmas sensações da infância. Então, a gente está muito sensível. Sim. Além dos nossos instintos, né, de sobrevivência, etc., nós sentimos dor, ferida mesmo, gatilhou muitas feridas nossas da infância. A gente não... Quem não estuda isso e quem ainda não mergulhou fundo em si mesma, não entende muito bem por que está assim. Então, o convite nosso aqui é a gente começar a descascar um pouquinho dessas camadas para entender por que eu sinto o que eu sinto. E hoje, especificamente, eu vou falar da raiva, mas a pandemia, ela trouxe tudo isso de volta. Frustração, impotência, falta de controle, tristeza, todas as emoções, né? Que são memórias da infância. Uma coisa que eu queria falar, que eu acho que é bem importante, é assim, né? Você falou sobre a gente ser mãe também, a gente saber que falta, que a gente não dá conta de dar tudo. E, na verdade, não é nem em relação às feridas da infância, não é o fato em si, é o significado que a criança dá àquele fato, né? Então, por mais que a gente faça como mãe, não é sobre o que eu dou, é sobre o que ele precisa receber. E principalmente para nós lá antigamente, que também tínhamos uma educação diferente, né? Assim, principalmente nas questões de autoritarismo, enfim. Eu não tenho lembranças, eu nunca apanhei, meus pais nunca brigaram, nunca gritaram, nunca fiquei de castigo, nada disso. Mas obviamente que eu sentia algumas coisas, né? Algum vazio, algum carinho que eu queria que eu não tive. Por quê? Não é sobre o que eles dão, o que os pais nos deram ou deixaram de dar. Porque todos nós sabemos que foi o melhor que eles tinham. Mas é como nós recebemos. E aí a gente foi se construindo. Eu costumo dizer que a gente é como uma cebola, né? E a gente vai construindo aquelas camadinhas para nos defender. E esse mergulho aí que você nos propõe é isso, a gente tirando essas camadas que são nossas couraças, né? Para a gente poder chegar lá no cerne, que é nosso, isso. Né? O nosso que é a essência, né? Que a gente nasceu lindo, maravilhoso, amoroso, bondoso, né? Então isso que é um negócio que é muito bacana. Tá aí, né? A gente foi se defendendo e é óbvio, porque a gente só cria a resiliência, a gente só cria
a gente aprende, na verdade, né? Quando a gente tem esses processos de sofrimento. E aí só que a gente vai se defendendo, porque deixa eu falar, não quero mais isso de novo. Mais uma camadinha protetora, né? E aí, cadê? Cadê eu, né? Isso, Tô lá dentro. isso, e a última camada que está lá escondida é a essência, que é nosso principal potencial. Que no curso que você vai fazer, Rê, você vai conseguir entrar em contato com isso. E é lindo porque é onde está a nossa maior leveza, nossa maior força, nosso maior potencial de vida. E a grande parte das pessoas morrem sem saber dela. Porque Sim. a vida, a gente tem 6 camadas para chegar no comportamento. E é muita defesa, e cada situação que a gente passa, a gente resolve se defender mais. E assim, não é sobre o que aconteceu, como eu falei e a Rê endossou. É sobre como foi interpretado. É a minha interpretação de falta. Não significa que aconteceu aquilo. Significa que eu interpretei daquele jeito, né? Então, é como a criança interpretou a falta. E a estratégia de sobrevivência, a máscara de personalidade, ela é super necessária. Senão a gente não teria sobrevivido. Porque a gente não tem estrutura, maturidade quando criança para lidar com essa dor, com essa falta. A gente não tem estrutura para lidar com essa ausência da nossa necessidade, né? A ausência de alguma necessidade, a ausência ou do amor. A gente não tem estrutura e não significa que foi ausente, significa que ela interpretou assim. Talvez a criança queria mais do que aquela família era possível dar, né? Então, como a criança não tem condição cognitiva, emocional, de maturidade, de lidar com essa falta, com essa carência de necessidade, ela precisa da personalidade. Então, a personalidade é importante. E hoje eu É coloquei um pouco. adaptativa. Oi? Ela é adaptativa, né? Ela é fundamental. Então, nós somos uma parte personalidade, mas isso não é nosso todo. Nosso todo tem um pedaço da personalidade e muito da essência, né? E aí eu fiz um post hoje que, assim, diz, né, os estudos, né? Dizem os estudos que mais ou menos 80% da nossa personalidade já está bem desenvolvida aos 4 anos, né? Eu vejo o meu filhinho, o Guilherme tem 4 anos, o Gui tem 4 anos e meio. Eu vejo bem a personalidade dele já. E claro que por eu estudar isso fica um pouco mais intuitivo para mim, né? Mas com 4 anos já tem uns 80% a personalidade formada. E com 7 anos ela já está bem estruturadinha. E o auge dela é na nossa adolescência, dos 18 aos 25. É onde a gente vai para o mundo e aí a gente vai se defender de tudo, né, Rê? Que é a nossa adolescência, né? Onde a gente vai para o mundo. Que é quando a gente precisa sobreviver, né? Então aí a gente precisa realmente estar amparado com alguma coisa que nos fortaleça, para que a gente também não precisa mostrar nossas fraquezas, né? Essa falta aí que a gente sente. Então aí é onde a gente fica bem encapadinho para você poder enfrentar e não ser agredido de novo, né? Para que você não entre em contato com esse seu sentimento. E aí que tá, né, Mário? Eu fico pensando assim, nesse momento aí, ai, a Fátima, minha terapeuta linda. Aliás, tem um monte de gente aqui para dar boa noite. Minha mãe entrou, meus alunos, beijo para todo mundo, mas eu não consegui ler. Gente, não deixa eu ter que ficar de óculos, porque agora eu tô assim, ó, não enxergo, pense. Mas beijo para todos. Então, Mário, eu fico pensando assim, né? O que essa pandemia fez com a gente para a gente ter que lidar com alguma coisa que era totalmente imprevisível, né? Eu falo que nem nos nossos piores devaneios a gente tinha isso daí, assim, tipo, um dia vai acontecer. Se alguém falasse para você, Mari, por favor, fique em casa 30 dias seguidos. Oi? Nem no Big Brother eu ficava, né? E aí a gente teve que ficar. E aí eu comecei a perceber exatamente isso. Tanto que as pessoas começaram a ter que lidar com coisas que elas nem imaginavam, né? E não teve jeito, né, Mário? Porque sob pressão a gente espana.
É. né? Então, Uhum, assim, a uhum. pessoa vira à tona todas essas coisas. E quando eu comecei Isso. a comentar com as pessoas a respeito dessa criança que estava falando, porque o adulto, ele tem noção, né? Olha, bom, é um vírus, o vírus, a gente se preocupa, a gente precisa tomar cuidado e tal. O adulto sabe como se comportar, né? Mas não é o adulto que está respondendo a tudo isso. É essa criança ferida, que tem medo, que não se sente vista, que não se sente acolhida, que, que fica insegura. Isso é muito interessante a gente ver com esses olhos, né? Porque daí quando você fala, tá bom, querida Rejaninha, o que você precisa, né? O que, que você quer? Como eu posso te ajudar? Eu tô aqui, posso te dar a mão. Como isso fica um pouco mais leve, né? Mas é Isso. lógico que a gente, quando está já nesse processo, ou da terapia, ou desse mergulho, desses estudos, de tudo mais. Por isso a gente precisa sempre de uma mão junto, né, Mari? Precisa pedir ajuda. E assim, Rê, nesse momento a gente vê, por exemplo, o meu filho está tirando de letra a pandemia, assim. É lindo de ver o quanto as crianças estão se comportando de forma mais madura que muitos adultos, né? Para você ver o quanto de criança ferida tem, né? Pessoas que não estão aceitando, enfim, que repetem a dor, né? Que estão aqui repetindo a dor nos seus comportamentos. Então, eu quero falar sobre a raiva, gente, papel e caneta, para que a gente coloque alguns itens para vocês entenderem, porque depois eu vou abrir para as perguntas que a Rê trouxe, de várias audiências que foi mandando as perguntas, e depois vocês podem mandar pergunta aqui. Então, o que é a raiva? A raiva é uma emoção primária, todo mundo sabe que a raiva é uma emoção primária, e é uma emoção da nossa criança interior, tá? Então, ela é gatilhada em situações da vida, e quando essa raiva aparece, ela esconde um monte de coisa aqui atrás. E aí a gente joga pro outro. A Rejane não me respeita, porque a Rejane não faz a tarefa, porque meu filho, piriri. A gente joga pro outro, mas não diz sobre o outro. Esse é o ponto provocativo da live. A raiva só é gatilhada quando diz sobre você. E aí, o que esconde de mim, então, Mari? Esconde necessidades, esconde medo da criança interior, esconde tristeza, esconde sombras que nós ou fazemos igual aquela pessoa que a gente está julgando e tem dificuldade de reconhecer, ou algo que o outro faz que eu precisaria estar fazendo, é outra sombra, mas que eu não estou dando conta de fazer. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês entenderem. Por exemplo, necessidades. Nós temos 3 básicas de autopreservação, que é a preservação da vida, rotina, organização, dinheiro. Então, questões ligadas à autopreservação, eu sou autopreservação dominante. Quem não assistiu essa live, vai lá no meu IGTV, que fala dos instintos. Até expliquei por que alguns não usam máscara, aglomeram através dos instintos. Quem é autopreservação dominante, as questões que permeiam rotina, organização da casa, o ninho, o risco, os filhos, o risco de saúde, o dinheiro, vai ser gatilho de raiva. Eu sou autopreservação dominante. Toda vez que eu sinto que meu ninho, minha saúde, a saúde do meu filho e do meu marido, dos meus pais, e o dinheiro está em risco, eu piro. Então, tem a ver com necessidade. Uma outra necessidade, que é a sexual, todos nós temos as 3, só que em hierarquias diferentes, cada um tem sua hierarquia. A sexual, que não é apenas para relação sexual, também, mas ela conta sobre a relação 1 a 1, one-to-one, que é a relação de intimidade. São pessoas que precisam de conexão profunda. Então, quando sente que, por exemplo, o meu filho é sexual dominante, aqui em casa tem um de cada. E não é genético. Nasce conosco, no combo aí da nossa essência, mas não é genético. Nasce no combo da essência. Porque aqui em casa, cada um é um dominante. O meu filho é sexual. Quando ele sente, ele tem muita necessidade de se fundir comigo. E é fusão profunda, ele escolhe o eleito, assim, é 1 a 1. Quando a fusão com o eleito ou eleita dele está em risco, ele pira também. Ele fica tentando chamar atenção de toda maneira. Então, também traz raiva. Porque é necessidade. Isso.
É a necessidade dominante. Um terceiro instinto, então eu tô só nos instintos por enquanto, tá? Eu vou fazer esse apanhado geral, porque já vai me ajudar a responder muito das dúvidas, Rê. Vai ser legal. Ô, Mari, peraí, essa live tem no seu IGTV, então, para quem quer acompanhar a gente, para vocês entenderem um pouco mais e se aprofundar. Dos instintos, é isso. Chama Por que alguns não usam máscara e aglomeram? Foi uma das últimas que eu fiz. Verdade, é verdade. E o terceiro instinto, que é o social, são pessoas que têm necessidade do pertencimento. Precisa estar no grupo, precisa se sentir validado no grupo, reconhecido pelo grupo, sentir que tem destaque, liderança, status, precisa ser aprovado por um grupo. Aí já não é mais o one-to-one que tem o sexual, é mais o grupo. Então, meu marido é social dominante. Então, para ele, gatilha ansiedade, raiva, quando ele se sente privado da relação com os amigos. É claro que agora na pandemia ele faz toda semana happy hour online com os amigos. Não tem jeito. Mas isso é uma necessidade, é instintivo. Então, essa é uma fonte de raiva, tá? Quando mexe com o nosso instinto dominante. Um outro bloco de fonte de raiva é quando mexe com os medos, memórias de medo da nossa ferida, da criança interior. Então, eu vou falar aqui os 9 medos. Vocês vão pensando aí o que tem a ver com os meus gatilhos. Quando eu não me sinto, eu sinto que não me ajudam o suficiente. Quando eu sinto que não me amam como eu amo. Quando eu sinto que eu não recebo amor, atenção à altura que eu dou. Outro gatilho, que é o medo de não ter valor. Quando eu sou questionada na minha competência, quando eu sinto que eu estou me esforçando muito e não estou recebendo destaque. Quando eu sinto que eu não estou sendo valorizada. Outro gatilho, quando eu me sinto inferior, que é a ferida da inferioridade. Quando eu me comparo e eu sinto que eu estou sempre devendo, que a grama do vizinho é sempre mais verde e que eu me sinto inferior, banal, não especial. Isso gatilha muita raiva. E culpa, porque a culpa é a raiva voltada para si mesma, né? Um outro tipo de raiva, né, da ferida, quando eu sinto que estão invadindo a minha privacidade, quando eu sinto que está vindo muitas questões emocionais para mim, eu não sei muito lidar com emoção, porque é máscara mais racional, intelectual, né? E eu me sinto incapaz de lidar com as demandas emocionais do outro. Isso desperta muita raiva. Uma outra ferida, que é quando eu não me sinto apoiada, quando eu sinto que eu estou em risco, que eu não consegui controlar o ambiente, que eu não consegui prevenir todas as variáveis e que eu sinto que eu não tenho apoio, direção, orientação clara para seguir. Isso dá desespero, ansiedade, muita raiva nessa ferida. Dá para ter tudo, Mari? A gente tem um pouco de tudo. Jesus amado! Por favor, se vocês estão se identificando, vocês vão mandando aqui pra gente, vai questionando. Porque, olha, o bicho, bem que você falou que o bicho ia pegar, tá pegando já. Gente, esse tema daria uma pós-graduação, tá? Eu vou tentar resumir o máximo, acho que a gente vai estourar 1 hora fácil, mas... Senão a gente faz parte 2 da revanche, vamos. Isso, não, mas hoje o Instagram, ele suporta ficar mais de 1 hora, se vocês toparem, bora lá. Então tá. Uma outra ferida, que por sinal essa é a minha, é quando sente que está sendo privada na sua liberdade, está sentindo que algo vai dar ruim, que vai virar frustração. Que não está conseguindo ter o que espera muito, o que deseja muito, o que considera muito importante. Gatilha raiva, fácil. Essa é a minha. E é bom, por que a gente se conhece, né? Porque a gente reconhece as variáveis, a gente consegue sentir. A gente consegue sentir. Tá tudo certo, gente. Sintam-se abraçados e acolhidos por nós. Porque... Na verdade, nós temos todas, um pouco de todas, mas a gente tem uma central. Isso. E é só mergulhando fundo, que aí meu convite para o curso vai vir para o final, que a gente descobre qual é a nossa. Isso ajuda o mundo, porque assim, descortina a sua vida,
assim, de uma maneira absoluta. Eu até comentei nos stories no domingo que o que eu mais amei disso tudo é que eu nunca mais dei nenhum grito com meu filho. Nunca mais. E isso, assim, para mãe, vocês sabem, né, gente, o quanto que filho gatilha nossa luz e nossa sombra, né? Opa. E isso para mim foi de um ganho, assim. Então, quando a gente se conhece, a gente maneja mais isso, sabe? Aprende a cuidar, que eu vou dar dicas hoje também, tá? Ó, estão colocando algumas dúvidas que não saem do jeito que deveria. Olha só. Vou falar tá aqui da Leila, ela já tinha anotado, eu anotei aqui já. Tem uma outra ferida que sente como uma outra personalidade, porque cada ferida constrói a sua defesa de personalidade, como eu falei no começo. Tem muito medo, tem muita raiva quando se sente que alguém está enganando, que está rolando dupla intenção, que está rolando uma mentirinha, que está rolando hipocrisia, que se sente atacada e que pode se sentir machucada. Tem muita raiva quando se sente assim. Olha, Luana, oi, Lua. E aí tem uma outra personalidade, eu tô falando das 9, que guarda, que é um pouco daquilo que você falou, vai guardando. Essa é do meu marido. Vai guardando, vai guardando. De repente, porque tá tudo de boas, tudo tranquilo, tudo na paz, só que não. De repente, uma coisinha assim explode. Blé. Por quê? Porque se sentiu assim, desconsiderado na sua fala, sabe? É como se a pessoa fosse se abandonando, tentando, mas tá sempre mediando para não ter conflito, ficando de boa, de repente, explode. Porque... Olha aqui, ó, olha o que a Ju colocou, achei ótimo. O alívio do pessoal em casa foi quando surgiu o WhatsApp e não precisei mais gritar com a filha. Tudo era escrito. Ai, maravilhoso. E a última dessa roda aí que eu tô girando tem muita raiva quando sente que as coisas não foram certinha, como foi combinado. Sabe aquilo que tem que ser? O combinado, é rígido. Então, quando alguma regra, algum combinado não foi feito como tinha que, pronto. Que essa é a máscara do perfeccionista, é a raiva na certa, né? E tem Será tudo que eu tenho isso que você tá múltiplas? falando, tá tudo nas perguntas aqui que o pessoal mandou. Aqui, ó, eu achei super engraçado a Bruna falando. Eu tenho múltiplas personalidades. E a Luana, que é super da paz e amor, falou que deu uns gritos há 2 anos, como não imaginava. Isso aí. Olha a frase do Denis, combinado não sai caro. É exatamente. Sabe? Denis, ó. O Denis é meu cliente há 5 anos, eu te conheço, né? É essa aí, Denis. Denis, é essa sua mesmo. Então, percebe que tem tudo a ver com a ferida. Porque essa, por exemplo, do perfeccionista, sente que não pode falhar, entendeu que tinha valor se fizesse tudo certinho. Então, quem sou eu se eu errar? Eu vou entrar em contato com aquela dor de novo? Então, é muito medo de entrar em contato com essa dor de novo. Então, a gente fica tentando cercear, controlar, para que não entre em contato com aquilo que interpretou na infância, que foi a ferida. Por isso que a gente constrói 1 milhão de defesas. E a raiva vem para gatilhar essas sensações. Então, não conta sobre o outro, conta sobre nós. Então, eu falei já dos instintos que tem por trás da raiva. Eu falei dos medos, das feridas, das memórias de dor que tem por trás da raiva. Agora eu vou falar da sombra. Peraí, deixa eu só responder para a Bruna que ela falou. Se identificar com todas é normal? Tá tudo bem. Tá tudo certo. Fique tranquilo. A gente tem um pouco de tudo, viu, Bru? Só que a gente tem uma central, né? E essa central a gente descobre mergulhando fundo na nossa infância. Não é concurso teórico, tem que ser concurso de mergulho, tem que sentir, tá? Fazer tudo para todos. A Aninha aqui, que eu conheço também, ela tem a da carência, que prestativa, mas cobra também, né? Então tem que ter
A contrapartida, a retaguarda. Não suporto quando me prometem e não cumprem. Ah, então. E aí isso tudo remete às dores dessas sensações, porque nós sentimos tudo isso na infância. E aí tem uma terceira coisinha escondida aqui, que são as nossas sombras. O que é isso? Sabe aquela frase famosa que quando Pedro fala de Paulo, diz mais sobre Pedro do que sobre Paulo? Isso é a sombra. Sombra é o espelho que o outro projeta sobre partes imaturas minhas, que eu ainda não acolhi. Não quero ver, por isso que tá na sombra, tá na ponto cego. São partes minhas que eu escondo a mil chaves, que estão lá no inconsciente, bem imaturo. Por quê? Porque dói reconhecer. Então, exemplo meu. Vou dar vários exemplos meus aqui com meu filho, porque filho é ótimo para espelhar sombra na gente. Quando meu filho fica bravo com ele fica se cobrando, autoexigente. E eu tenho uma sombra, uma parte minha que é muito autoexigente. Então, quando ele começa e entra num espiral de se cobrar, me sobe o dragão, sabe? A raiva vem na hora, porque é uma sombra minha. Ou quando ele não aceita os limites, as margens. Eu ficava doida. Hoje, assim, com muito tempo de trabalho com sombras, eu já comentei aqui que eu nunca mais gritei com ele. E vinha um negócio quando ele não aceitava limite. Por quê? Porque a minha personalidade não se dá muito limite. Quer. E aí, como eu não sei dar muito limite para mim, quando ele não aceitava limite, Rejane, eu queria me enfiar no mato, sair correndo. Porque a sombra é minha. Exatamente isso que eu falo, Mari. Na educação parental, quando eu estou conversando com as mães, principalmente, mas com os pais de uma maneira em geral, eu explico exatamente isso, né? Os nossos filhos, eles nos dão essa oportunidade de evolução. Porque a gente entra em contato, a gente revive a nossa infância, só que no outro lugar. Agora no lugar de paz. E aí? Até me arrepia, porque daí eles vão fazendo as coisas. E eu vou dar um exemplo para você entender uma vez que aconteceu aqui. Eu sempre fui muito quietinha, belezinha, obediente. A única menina da casa andava de sainha, de lacinho na cabeça. Eu tenho essa memória minha de tudo certinho. Não perguntava, aceitava. E aí chegou uma época que as minhas filhas começaram a perguntar. Já tinha passado a fase do porquê, ok, a gente já estudou porquê, tá tudo certo, né? E aí me perguntavam, e eu chegava uma hora que eu falava, porque sim, porque é a vida, porque Deus quer, sei lá por quê, tá bom, já expliquei. Isso me irritava de um jeito, e eu me lembro da cena, do dia, da roupa que eu estava, e a minha filha mais nova perguntando, e aí chegou uma hora que eu falei, gente, ela tá perguntando tudo que eu não perguntei. E quando eu tive isso, assim, sabe quando acalma o negócio? E aí ela pergunta, até hoje, né? Eu falo que ela fala mais que pobre na chuva, porque fala, pergunta. Só que eu entendi que ela pode perguntar. Às vezes eu não tenho a resposta, né? E tá tudo bem. Mas ela pode perguntar e tá tudo certo. Então, é sobre isso, né? O quanto que a gente tem essa oportunidade de entrar em contato. Então, e tem alguma coisa que porque é isso que você falou, a raiva, ela tá em mim. Não é que, ai, fulano me dá raiva. Não, né? Eu sinto isso por conta dessa minha ferida ou dessas feridas. E aí, são as escolhas que estão lá depois pra gente falar sobre o que a gente tem que fazer quando descobre os nossos gatilhos. Isso. A gente vai falar dessas estratégias lá no final de autocuidado. A gente vai para as dúvidas. Mas é bem isso. Então, assim... me fugiu. Essa raiva, ela vem escondendo essas coisas que a gente não quer ver. E já dizia Jung que a sombra e a luz andam lado a lado. Sim. E a gente só desenvolve, transcende, evolui na vida se a gente abraçar a sombra. Se brigar com ela, eu tô vendo aqui que a Julieta falou, essa sombra me persegue, detesto ela. Se a gente brigar com a sombra, ela continua te perseguindo, porque ela é teimosa. Persiste, amor. Ela é teimosa. Quanto mais a gente brigar,
mais ela te pega na esquina e a raiva vai piorando, Sim. tá? A raiva sempre vai piorando. Então, a gente precisa aprender a acolher. Então, é de um lugar muito mais de sentir do que de entender, tá? Por isso, o mergulho na criança interior é tão recomendado. Então, o Jung dizia isso, assim, olha, para eu transcender, eu preciso aprender a abraçar as minhas sombras, porque é nela que está a minha evolução. E aí tem gente que fala assim, ah, virei mãe e evoluí. Não, gente. Não é o seu título de mãe que te evolui, é o seu aceite para os espelhos que a maternidade te traz. Não é a maternidade que te evolui. Não é. É o quanto que você está disponível emocionalmente para olhar os convites que ela te traz. Porque se você não aceitar, você não vai evoluir na maternidade, você vai piorar. Sim, sim. Vai e aí piorar. eu falo que o processo, na verdade, é isso, né? Primeiro, a gente precisa aceitar. Esse é o primeiro passo da mudança. Porque se você fica negando, é como colocar sujeira embaixo do tapete, né, Mari? Um dia vai aparecer, não vai ter jeito. Só que daí vai começar a ficar com cheiro, vai começar a ter reprodução de vida lá embaixo, né? E vai ficar péssimo. Então, mas assim, o que até ontem, ou até as 8h59 estava escuro aí para vocês nem imaginavam o que era, estava tudo bem. A partir do momento que vocês estão tendo contato com essa informação, que vocês começam a falar, opa, tem alguma coisa aqui, ótimo, gente, a gente já está colocando uma luzinha no fim do túnel para vocês, né? Para que vocês possam começar a ir atrás de tudo isso. Porque é muito legal, é muito bom a gente poder rever, né? Só que com outros olhos, com um olhar acolhedor, com mais amor, né? Essa é a nossa história. Porque é só desse lugar que a gente, quando exercita com a gente, com o nosso laboratório, é que a gente consegue fazer com os outros, né? Então, o que a gente mais vê, né? Quando a gente... Mães que não conseguem acolher o filho porque não se acolhe, mães que não conseguem respeitar o limite do filho ou respeitar a vontade do filho porque não respeitam as suas. A gente sabe que a gente dá o que tem. Então, esse trabalho das sombras, ele é para você e para o seu entorno, para as pessoas que amam e convivem com você, né? É para todo mundo viver mais leve, porque tem leveza na vida, né? Tem muita leveza na vida. E esse é o convite. Onde que está a minha? Quando eu estou insistindo nas respostas, nas mesmos padrões de personalidade, de defesa, quando a vida fica mudando as perguntas e eu insisto nas mesmas respostas, tem alguma coisa aí, porque eu não consegui ir além das minhas sombras. Então, é a hora de falar, eu escolho evoluir ou eu quero ficar presa na minha personalidade? Porque é uma prisão. Ela te trouxe até aqui, mas a partir do momento que você toma consciência, ela é uma prisão. Porque você anda no máximo dentro de uma casca de ovo, né? Então, eu respondo aqui, encontro outra casca, respondo aqui, encontro outra casca, mas não consigo expandir. Não consigo sair daí, né? Então, aí mora o perigo. Quando eu sei que eu tô prisioneira, que todas nós temos uma personalidade, porque todas nós temos criança ferida. Mas todas temos uma criança feliz, que tá doida para vir, para trazer o potencial, trazer o nosso propósito, trazer a missão que a gente veio realizar no mundo. E será que eu quero entrar em contato com isso? Porque assim, não dá para entrar em contato com a luz se eu estiver machucada. Eu vou ter que curar a primeira ferida, tirar o band-aid, que é máscara, olhar para o sangue, curar o machucado para poder encontrar minha luz, porque quem machucado consegue ter plenitude, potencial? Não, a gente está machucado, né? Então, é muito séria essa escolha. É uma escolha de vida para você e para quem está do seu lado. Porque todo mundo sofre com a sua personalidade por tabela, né? Olha, a Lê está colocando aqui, esquecem que mãe é um ser humano normal. A Lê, eu sempre comento isso nos meus atendimentos, que até um tempo atrás, né, as pessoas falavam que ser mãe é padecer no paraíso. E aí tinha a mãe que ficava cansada, que tinha que suportar tudo, porque mãe é tão difícil e tal. E como esse olhar de que a mãe é um ser humano normal, acolhe, né? A gente só dá o que a gente tem.
Então, quem disse que é padecer no paraíso? Não, a gente pode ser feliz no paraíso, a gente pode construir o paraíso. Eu preciso estar bem, eu preciso estar plena como mãe também, para poder cuidar do que Deus me deu, né? Como que eu vou sofrer? Olha como é interessante, porque o paraíso não é para a gente ser feliz, gente. Então, não é isso, não, é para a gente ter abundância, para a gente ficar bem. Então, a gente precisa, sim, buscar essa criança feliz dentro da gente. A gente precisa, assim, dar esse mergulho, nos curar, cuidar da gente, ter esse auto-amor. Porque aí, sim, a gente consegue amar mais. Tô há uma semana falando que eu sou seu gatilho, mal sabia que a Mari também... Ela fica me mandando mensagem, Julieta. Ai, Julieta. Que a gente fez na Maravilha. É isso mesmo. Mas assim, gente, pegando esse gancho da Lê, maravilhoso que ela trouxe, porque assim, é de um lugar de humanidade. É chorar na frente do filho, é mostrar que nós temos emoções. Claro! É humano, é carne e osso. Quantas vezes eu falei, filho, isso não é sobre você, mamãe não tá bem. Vou pro meu quarto, me acolho, volto com uma outra energia. Porque não tem paraíso e inferno. Isso daqui, isso é idealização infantil. Então, assim, não tem assim, ai, cheguei no portal da minha essência e nunca mais vai sofrer. Para! Não existe isso não, gente. Pé no chão, mundo dos adultos é o mundo real. Nós temos alegria, plenitude, mas nós, pro resto da vida, teremos que cuidar da nossa ferida. Não existe uma cura, acabou, maravilhoso e nunca mais vou sentir nada ruim. Para! Isso é mundo da Cinderela. Que lá, quando a gente era criança, a gente acreditava. Hoje, não. Nós sabemos que a dor e a alegria podem caminhar juntos. Nós estamos vivendo um momento atípico de muita dor. Mas quem que não sente alegria em casa também? Sim. Ela é bem-vinda. Tá tudo pertence, sabe? Tem momentos baixos, tem momentos altos. Essa é a vida real. A gente não pode se iludir. E é isso aí. Mãe é vida real. Total, Alê. Você tá coberta de razão, né? Ai, Quando eu me assumir imperfeito, fico mais fácil viver a cada dia. Isso aí. Isso aí. Agora eu queria propor, né, que a gente fosse para as dúvidas, porque assim, só um detalhe da sombra, tá? Eu vou dar dois ramos aí da sombra. Gente, eu tô fazendo assim um apanhado bem geral. Tem muitas outras coisas por trás da raiva, mas isso daria uma pós-graduação, como eu falei. Então eu falei dos instintos bem rapidamente, falei dos medos, os 9 medos, né? Das personalidades que lembram as memórias de dor da ferida da criança interior. E falei das sombras. A sombra, ela pode tanto me incomodar quando eu faço aquilo. Por exemplo, pessoas que odeiam e tem muito raiva de ser julgada. São pessoas que julgam muito. Normalmente são pessoas que julgam muito. Ou odeiam ser pressionadas. Normalmente são pessoas que pressionam muito. Então, assim, pessoas que morrem de medo e odeiam ser abandonadas, deixado falado sozinho. Muitas vezes é o que ela mais faz, deixa os outros falando sozinho. Então, conta sobre sombras que nós fazemos e não reconhecemos. E é difícil, tá? Eu vou provocar vocês agora nas dúvidas que a Rê vai trazer. Só que também conta sobre sombras que nós amaríamos fazer. Eu gosto de contar um exemplo de uma cliente minha que é da ferida da carência. E ela tem um marido que toma as decisões sozinhas e ela sempre querendo agradar, né? Porque aprendeu que era nesse lugar de bozinha, né? Que ia receber o amor, né? E aí que cuidar de si era egoísmo, então ela sempre ajuda. E aí o marido foi lá e comprou um negócio que ela ficou doida, assim, super caro, Rê. Trouxe para casa e ela ficou doida, ela espumava. E eu falei para ela, é uma sombra sua. Porque, gente, o que você mais quer, que está na sua essência, é liberdade. Liberdade de ser como você é e você se amar tão suficientemente que você não é mais escrava do amor do outro. Quando caiu essa ficha dela, porque é uma sombra que ela precisava ter aquilo, aquela liberdade, mas não conseguia porque ela está presa na ferida. Então a sombra ou é algo que eu faço muito e não estou reconhecendo, ou é algo que eu precisaria olhar e eu não estou conseguindo fazer. Que eu precisaria fazer. Como o caso dessa cliente minha, né?
Muito bem. Vamos lá para as perguntas. Vamos. Bom, assim, as pessoas mandaram várias coisas, Mari, que você acabou falando já, tá? Então, assim, quais são os Sim. gatilhos? Não ter controle da situação. Bastante gente falou isso sobre perder o controle, né? Eu vou Então, quando falar sobre tem... o perder. Eu vou falar bem rápido, tá, Rê? A Tá. questão do controle, tá? O controle tem algumas possibilidades. Autopreservação dominante, que adora controle, né? Principalmente de dinheiro, do lar, finanças, o ninho, família, saúde, previsibilidade. Ou tem ferida aí. Por que eu preciso do controle? Para me sentir mais segura? Pode remeter à ferida da segurança, da insegurança. Porque eu sinto que se eu não tiver controle, eu vou ser incapaz. Não vou dar conta. Ferida lá da insegurança, da incapacidade. Por que eu preciso ter controle? Para ninguém me machucar? A ferida da vulnerabilidade. Então, percebe os medos que estão por trás. Podem ser vários. Aí tem que mergulhar no seu para provocar. O que tem por trás desse medo? A pergunta é sempre essa. Se eu perder o controle, o que eu tenho medo de acessar? O que de pior pode acontecer? O que de pior pode acontecer? Então, se for sobrevivência, tem a ver com o instinto de autopreservação, percebe? Agora, pode acontecer de eu sentir que eu não dou conta. E aí é da ferida da incapacidade, da insegurança. Pode acontecer de eu sentir que eu sou invadida na privacidade. Pode sentir que eu me sinta machucada, vulnerável. Então, depende do que você tem medo, percebe? Controle tem algo com abandono? Pode ter, né? Quando eu me sentir, por exemplo, abandonada emocionalmente, como que eu vou para essas relações? Será que eu vou fluir ou eu vou sempre morrer de medo de alguém me abandonar novamente? Então, às vezes, quem tem ferida do abandono, às vezes abandona antes de ser abandonado, para não sentir isso de novo, sabe? Para não sofrer mesmo, né? Então, percebe que os mecanismos de controle nosso é sempre para não viver aquela cena de novo, para não viver aquela sensação de novo de dor, né? Próxima, Rê. Então, falta de perspectiva, falta de dinheiro, injustiça. Boa. A da injustiça é boa, porque assim, o que está por trás? Tem duas feridas que contam muito sobre injustiça. Uma, o medo de eu me sentir machucada. O medo de eu me sentir vulnerável, machucada. Será que vão me machucar, me trair de novo? Por que eu quero tudo justo? Sob controle? Porque eu tenho medo de ser machucada de novo? Ou porque eu tenho medo de que algo perca o controle e fique imperfeito, que eu falhe? Por que isso não é justo? O que eu quero que seja justo? O justo é o tudo certinho, porque eu tenho medo de entrar em contato com essa imperfeição do mundo, da vida, minha imperfeição? Tenho medo de entrar em contato com esse erro, com essa falha de novo e me sentir sem importância, sem valor por conta disso? Então, percebe que conta é os porquês, né? Que conta. Sim. É isso. Filho é bagunça depois que tudo... Quer dizer, quando ter que arrumar tudo... O filho faz a bagunça depois que a casa já está toda em ordem. Então, ela foi um gatilho para ela. Maravilha. Isso também pode ter a ver com a autopreservação, que gosta de organização, de estrutura, tá? E também pode ter a ver com algumas sombras. Por que eu quero tudo organizado? Primeiro, será que eu sou organizado com as minhas coisas? Será que isso está espelhando alguma sombra minha que está difícil de eu organizar as minhas coisas? Ou será que está muito desorganizado aqui dentro? E aí tudo que está desorganizado aqui fora me incomoda. É igual do barulho, sabe? Gente que se incomoda com barulho. Normalmente tem muito barulho aqui dentro. Tem a ver com um pouco isso também, com essa sombra da desorganização. Então pode ter a ver com a autopreservação ou pode ter a ver com uma organização que você não está conseguindo implantar na sua vida, nos seus planos, nos seus desejos, nas suas metas, nas suas expectativas, ou até uma desorganização interna mesmo. Então, tudo que sombreia isso, que espelha isso, vai incomodar. E aí, quando eu mantenho o controle da organização aqui fora, eu também não preciso lidar com a bagunça que está aqui dentro, né? Eu perco tanto tempo organizando e arrumando que não dá nem tempo, daí é onde eu fujo, né? Porque são os nossos desvios, né? A gente se perde aqui fora, né? A sombra faz de tudo para não ser vista,
para a gente ficar perdendo tempo aqui fora, quando na verdade a resposta está aqui dentro, né? Quando o gatilho é o trabalho ou o marido, o que fazer? Ah, meu Deus, o quê? O quê do trabalho e o quê do marido? Não, super ampla, né? Mas assim, talvez o trabalho, mas é a fonte, né, Mari? É a fonte. É a fonte, porque assim, nenhum casal e nenhum trabalho cai no nosso colo à toa, né? Por exemplo, eu aqui em casa, eu e meu marido, gente, assim, o quanto que tinha de conflito baseado nas sombras no começo era enorme. Porque o meu marido é aquela personalidade super da paz. Era tudo que eu queria, era uma sombra que eu precisava incluir na minha vida. Então eu falava assim, é super sério esse assunto, parece que não tá dando bola. Na verdade, eu queria estar levando de boa como ele levava, Sim. como ele leva. E onde ele se irritava comigo? Porque eu sou super acelerada, vocês estão percebendo, né? Super do movimento. Então, e é exatamente onde pega para ele, porque ele é mais de procrastinar, a personalidade dele, né? Então, quando eu ia muito pro movimento, ele falava, você atropela. Por quê? Porque a gente ficava sombreando, que é exatamente o movimento que ele tinha que fazer para a vida. Então, assim, gente, marido não cai à toa no nosso colo e trabalho nenhum cai à toa no nosso colo. É fonte de troca, de crescimento, se a gente souber olhar para o que tem por trás. Olha aqui a resposta, acho que a gente pode até encerrar a live agora com a resposta da Lê, né? Quando não tá dando certo, troca. Ótimo, ponto final, acabou agora. Maravilha. Adorei, Ale, adorei. Só que aí tem uma sombra enorme, né? Quanto eu tô disposta para olhar o que aquilo lá conta sobre mim. Porque se eu não estiver disposta, vai ser conflito o tempo inteiro. Sim. E aí ninguém cresce assim. Ninguém cresce assim. Então, primeiro precisa explodir um pouco isso, desconstruir um pouco o que exatamente que o marido faz e o que exatamente que eu encontro no trabalho. Que tem sombra minha, né? Eu cresci, né, num lar que meu pai sempre falava assim, você quer ter razão ou ser feliz? Filha, você tem que ser feliz, né? E pronto. E aí, tudo bem. E aí, o meu marido, eu falo pra ele, mas você quer ter razão ou ser feliz? Ele fala, pra eu ser feliz, eu tenho que ter razão. Maravilha. Eu acho ótimo, né? Bora. Então, tem algumas perguntas agora. Quando guarda-se muito tempo essas raivas, né? E aí começa a ver tudo de uma vez. Como se lida com isso? É muita raiva de si, percebe? Por que você abandonou por tanto tempo? Né? Porque a raiva ela é uma emoção boa, ela é importante. Não é para ser esse transtorno, é para ela nos dar muita força. Tem muito conteúdo por trás da raiva. Então, assim, por que eu preciso segurar tanto? Eu tô com medo do quê? Do conflito? Medo de perder o amor? Se eu colocar as minhas necessidades, posicionar, preciso ser assertiva. Por que isso está me incomodando? Por que eu preciso guardar? Porque se eu guardar muito e deixar de colocar as minhas necessidades, é para agradar? É porque se eu não agradar eu perco o amor? Não sinto reconhecida? Não sinto que eu sou valorizada nesse lugar? Tudo bem se eu não for valorizada nesse lugar. Eu estou valorizando a minha opinião. Então, dá muita raiva de si com esse autoabandono, sabe? Ou eu estou fazendo isso porque eu acho que não é importante. Eu nunca fui ouvida, nunca fui muito vista. Então, eu sinto que minha opinião não é importante. Então, deixa quieto. Então, se as pessoas vão deixar quieto e vai deixando quieto e vai se auto-abandonando, vai dar muita raiva. Chega uma hora que você vai explodir. Então, eu preciso olhar para o processo, sabe? Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Então, como cuidar? Cuida do processo desde o começo. Porque depois que a raiva explode, explodiu. Inês está morta. Já foi. É a panela de pressão, né? Tá lá, o que a gente... De repente, se você não desligar, ela vai explodir. E aí é desastre para tudo quanto é lado, né? Eu preciso aprender a cuidar do processo, que no final eu vou dar algumas dicas para vocês, tá? Muito choro. Eu, quando criança, sempre guardava as minhas emoções. Hoje veio tudo à tona, minha cabeça tá uma bagunça com tudo. Bruna. Bom, qual a estratégia para a gente não deixar a raiva predominar? Tá. Bom, primeiro, gente, a gente precisa reconhecer que tem boi na linha. A gente só sai disso se a gente reconhecer que a gente tem que se cuidar, tá?
Então, assim, eu consigo me cuidar sozinha ou eu preciso de ajuda nesse processo, né? Primeiro é reconhecer. Segundo, é espaçar o estímulo gatilhador que conta sobre você, né? O espelho que estão gatilhando sobre você e a resposta. Eu preciso espaçar. Então, no começo, sai correndo. Eu falo que é piriri emocional. Sai correndo. Fala assim, eu preciso resolver um negócio. Corre, sai correndo. E nesse lugar, aprender a acolher a sua dor, que a gente chama do acolhimento da criança interior. Mari, eu não sei muito fazer isso. Eu ensino no meu curso, que é um curso vivencial, que eu vou falar daqui a pouco. Mas, assim, bem a grosso modo, é aprender a conversar para dentro. É aprender a acolher o que está aqui dentro. As sensações que são experimentadas aqui dentro, que vêm de algum lugar da infância. E que nunca foi visto, foi engavetado, porque dói tanto. Então, é aprender a ir para esse lugar de diálogo interno. Para que você consiga acolher as sombras. Lembre que não pode brigar com elas. Senão elas voltam igual uma criança birrenta. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. E aí você é gatilhado o tempo inteiro. Acolher essas sombras para voltar para a cena de uma maneira mais equilibrada. Depois que eu fiz o meu acolhimento, só depois do meu acolhimento na criança interior, é legal sempre você trazer para a memória cenas de gratidão e cenas de humor. Porque isso ajuda muito a trazer recursos internos para a gente voltar para a cena. Só que isso não pode substituir o seu acolhimento da criança interior. Você precisa reconhecer, espaçar o estímulo da resposta, acolher essa criança interior, que é o que eu mais ensino no mergulho, que eu vou convidar vocês daqui a pouco. E depois do acolhimento, não pode substituir. Depois disso é trazer, coloca um videozinho engraçado, um videozinho de gratidão, que te traz esses recursos internos novamente, para que você feche esse processo de acolhimento com uma cena que te traz de novo alguns recursos, sabe? Isso são boas dicas para aprender a lidar. Agora, não dá para a gente fingir de conta e ficar cristalizando a máscara, porque o que eu mais vejo, Rê, desculpa a sinceridade, a gente é psicóloga, a gente sabe o quanto é difícil quando a gente vê pessoas treinando só na máscara, né? Por exemplo, o cara fez isso com você, passa o melhor batom, bota o salto alto e finge que você se ama. Gente, isso é fake. Exatamente. Eu quero enganar quem? Isso não vai dar certo. Uma hora vai pegar de novo. Então, engasguei. A gente precisa olhar, porque tem boi na linha. Se a gente não olhar o boi volta. Eu falo assim Então, para as minhas pacientes, eu vou voltar nos 5 minutos anteriores. Quando aparece alguma situação, não é fingir, não, tá tudo bem, bola para cima, não. É voltar no filme 5 minutos antes de acabar. Porque daí você vai conseguir entender o que está acontecendo aqui agora, né? Se não acontece isso, fica na superfície, fica no raso, né? E uma coisa que eu acho super importante, Mari, até você falou, a gente como psicóloga, muitas pessoas perguntam para mim, mas você faz terapia? Você ainda faz essas coisas? Eu ainda faço? Não, eu vou fazer forever, porque eu só levo para onde eu já fui, né? Então eu preciso estar sempre mergulhando, estar sempre mais profundo, porque daí eu vou sempre convidar vocês, vamos junto, né? Vamos mergulhar, tem mais coisa aí, não é só isso, né? Nunca é só aqui. A ponta do iceberg é o que chega no consultório. E o que mais tem lá embaixo? E todas essas necessidades, todos esses sentimentos, esses pensamentos. Então, assim, sim, gente, sou psicóloga, faço terapia, faço cursos, mergulho com a Mari, tô sempre em busca, porque é assim, né? Não tem... É um caminho sem volta, né? Porque a gente quer conhecer mais, a gente quer pesquisar, quer ver de onde veio, quer acolher. Então, bora, porque é assim mesmo. Vamos lá. Eu falo assim, nós temos 6 camadas, o comportamento é a sexta, é o efeito, né? Então, a gente tem que tomar cuidado para não ficar só olhando para o comportamento nosso, para o comportamento do filho, para o comportamento do marido, porque isso conta muito pouco. Exatamente. Sobre a gente, muito pouco. Então, cuidado para não ir raso, assim. Por isso que é importante ir um pouco mais fundo. E como a Rê falou, eu também faço terapia da criança interior individual. E esse caminho que eu faço em grupo, que é o caminho do mergulho da criança interior em grupo, esse caminho é o caminho que eu percorri, que é o que a Rê falou, que eu acho mais lindo, Rê. A gente só consegue levar o outro onde já caminhou.
Então, precisa saber para quem dá a mão, sabe? E qual camada que você quer chegar em você. Dói. Olha, gente, autoconhecimento muitas vezes dói, mas o que que dói mais? Você entrar em contato com tudo aquilo que você precisa entrar em contato para se libertar, ou você viver uma vida dentro da casca de ovo da sua personalidade? O que dói mais? A gente precisa escolher qual dor a gente quer passar, Gente, tá? mas tudo dói, então, né? Se você parar para pensar. Ser rico dá trabalho, ser pobre dá trabalho. Ser gordo dá trabalho, ser magro dá trabalho. Ser casado dá trabalho, ser solteiro dá trabalho. A gente só precisa escolher qual trabalho que a gente quer ter, né? Exato, Porque se for muito fácil, também tem alguma coisa de errado. Não é verdade? É isso aí. Bora. Ou você pede help ou a sofrência fica se repetindo e aumentando. Ale, você tá maravilhosa hoje. Tô amando todas É as isso aí, Ale. É isso aí. Tem que escolher qual dor quer passar, né? É isso Vamos aí. lá. Depois, então, quando a gente. Primeiro, como perceber os gatilhos da raiva, e depois que a gente percebe, o que a gente faz? Tá. Bom, acho que eu falei disso a live toda, mas a principal sensação da raiva, ela vem da barriga, né? Ela vem aqui, vai crescendo, a gente percebe a sensação da raiva no corpo. Se você não está percebendo, tá mais perigoso ainda, porque muita gente nem percebe, né? Tá completamente desconectada do corpo. Então, precisa primeiro sentir ela vindo, porque ela dá sinais. Sim. A gente sua, a gente treme, a gente muda o olho, né? A gente enrijece a mandíbula, começa a subir um dragão lá da barriga, né? Ele dá sinais. Então, se você não tá vendo isso, você tem que dar um passo para trás para começar a ter uma leitura corporal. Então, dá pra gente sentir. Então, sai correndo. Tem o piriri emocional, sai correndo e para despassar um pouco o estímulo da resposta. E o que fazer foi a segunda pergunta, Rê? Isso. Depois que percebemos os gatilhos, o que fazer? Foi isso que eu acabei de comentar, as estratégias, né? Sai, passa, colhe, depois traz um pouco de gratidão, de humor. Dá para sair um pouquinho, né? Vai pro banheiro, vai pro quarto, não quero conversar agora. Dá para ter um João Bobo para poder fazer assim também, né? Bater no travesseiro. Sabe, uma coisa que eu percebi em mim, que eu achei bem interessante, assim, eu não sou uma pessoa que gosta de fazer exercício, não é tipo, nossa, acordo feliz que eu vou. Mas eu consegui, faz pouco tempo, sentir a serotonina, endorfina, dopamina, ocitocina do pós-exercício. Então, quando eu realmente eu percebo que fazer o exercício logo pela manhã, como uma das primeiras atividades do dia, tende a baixar bastante esse cortisol, essa adrenalina aí, que vai apertar a raiva. Maravilhoso. Eu acho assim, eu vou falar também o que eu faço comigo. Eu corro 3 vezes por semana. Para mim, o exercício físico, suar, é fundamental para o emocional. Preciso olhar para as áreas da sua vida para saber que estão sendo nutridas, né? Se eu tenho fontes de prazer na área social, fontes de prazer em casa, fontes de prazer no trabalho, se as minhas fontes de prazer estão nutridas e fontes de prazer no corpo, suar mesmo. Suar é fundamental para gerar hormônio positivo, para o emocional estar equilibrado, fundamental. E eu tenho conseguido meditar, né? Porque eu já acalmei um pouco a minha mente tagarela, né? Então, porque eu consegui trazer suor para o corpo. Então, quem não consegue meditar, tenta suar primeiro, porque depois consegue distribuir um pouco da energia daqui para o corpo, e aí sim a meditação faz sentido. Essas estratégias me ajudam muito. Tem um bloquinho da gratidão, que eu tenho um bloquinho do lado da minha cama, eu tenho um bloquinho de afirmações positivas, que são afirmações que eu tenho da minha personalidade, inclusive fazendo um spoiler, no último dia do curso, Rê, você vai ver que um dos materiais é uma oração para sua personalidade. Você vai receber a oração para sua personalidade e várias afirmações para sua personalidade. Então, você vai conseguir ter acesso a seu bloquinho de afirmações customizado para cada personalidade e a oração. Então, isso ajuda demais. Então, eu tenho esse bloquinho da gratidão, a oração da minha personalidade e as minhas afirmações diárias também. Olha aqui, a Mirelle falou uma coisa interessante. Guardar para si o gatilho da raiva e não tratar o causador dessa raiva pode me fazer mal. Pode me fazer mal, sendo que não trato a causa, apenas o efeito? Se você não tratar a causa, você não vai sair, você vai ficar rodando em volta de você.
né? Que nem cachorrinho do rabo. Você vai ficar jogando pro outro aquilo que é seu. Ah, porque meu filho enrola para fazer tarefa. Não, isso é seu. Ah, porque o meu marido lava a louça, que é um horror. Isso é seu. Ah, porque... Entendeu? Você vai ficar jogando pro mundo. Você quer isso? A gente precisa escolher. Eu quero isso para as minhas relações? Porque se eu não quiser, eu acolho isso como parte minha e eu vou cuidar do que tem por trás, porque é meu, né? Então é isso. Com certeza faz mal se você não olhar a causa. Ô Mari, eu acho que você respondeu quase tudo, amor, porque, olha, as pessoas falaram isso, como não usar o gatilho da raiva. Então, assim, acho que não tem como não usar, né? Porque, na verdade, a raiva, ela é um sentimento, ela é uma emoção, na verdade, básica do ser humano, né? A gente vai ter o resto primária. Raiva, medo, tristeza, desejo, alegria. O que a gente vai fazer com isso? Que é o desenvolvimento, é a evolução, o aprendizado. Então, a gente ela é uma emoção primária da criança interior, essa emoção. É uma emoção primária. Não tem como a gente controlar os gatilhos, eles vão aparecer. Sim. Quanto mais você quiser correr deles, mais eles vão aparecer. Melhor acolher, melhor ser amigo da sombra. Aí tem falta de dinheiro também que desperta a raiva, mas daí você falou lá, né? Da autopreservação. Autopreservação. Eu acho que é isso, amor, de tudo que a gente você foi falando bastante, já foi, não, dá para ser várias também já foi falado. Acho que é isso, Mari. Acho que a gente respondeu de todo mundo que mandou. Que mais lindas. Um monte, porque você falou um monte de coisas super bacana. Eu anotei milhares de coisas aqui também. Que legal. Lindo. Eu vou fazer o convite, então, para quem se sentiu tocada. No dia 4/4, que é domingo de Páscoa, eu vou dar uma oportunidade aí de renascimento para quem sentir que precisa renascer, sentir que precisa cuidar de si mesma de uma maneira especial, mais profunda. E vou lançar num lugar especial, que eu vou contar, que é a segunda novidade. Eu vou fazer o pré-lançamento do meu curso, que é um curso online que chama Resgate da Minha Criança Interior 1. É um curso que a Rejane vai fazer, que eu estou super feliz de ter na turma. Tem uma lista bem grande de mulheres, é um grupo só feminino. Quem se interessar, vai lá no meu direct, naquele privado lá do Instagram e fala: Mário, eu tenho interesse, que eu boto o nome numa listinha e vai saber tudo em primeira mão. Vou mandar o link de inscrição em primeira mão, vou mandar tudo em primeira mão para quem der o nome no direct para mim. É um curso que é vivencial, prático, porque, como eu disse, a gente não cura isso com teoria só. Tem um pouco de teoria, mas é vivencial. A cura vem do sentir, né? Então, é bem vivencial, é bem profundo, bem diferente dos cursos de autoconhecimento que a gente vê no mercado. E já é a segunda turma, o ano passado foi toda ao vivo, e agora eu tô com um formato novo. Nessa segunda turma vai ser toda gravada. Tem 15 módulos. Dos 15, 3 são ao vivo, que ficarão gravados depois, caso você não conseguir estar ao vivo. E 12 são gravados. E aí você vai conseguir, se você fizer semanalmente as aulas, você termina em 15 semanas. Se você não conseguir, você faz no seu tempo, você vai ter 2 anos de acesso ao curso. E por 2 anos você vai poder fazer com calma, reassistir as aulas 1 milhão de vezes. É algo assim que traz uma leveza, uma liberdade, um propósito para a vida diferente. A gente aborda a questão da criança ferida, da personalidade, dos gatilhos de raiva, da relação com os pais, do perdão da história como ela foi, do acolhimento e da aceitação de como foi. A gente trabalha maternidade, relação afetiva e carreira também. Tudo com o olhar da criança ferida, como eu derramo nessas relações, né? Então, realmente, assim, pode ser um divisor de águas. Eu queria ter tido meu curso há 4 anos atrás, 4 anos e meio, quando eu entrei em contato com a minha criança interior no meu parto, que foi prematuro. O Guilherme nasceu de 29 semanas. E eu entrei em contato com a criança interior ferida, numa situação de muita vulnerabilidade, que eu não sabia de onde estava vindo tanto medo e tanta sensação de vulnerabilidade. Como eu queria ter tido acesso a esse curso, Rê, teria sido mais fácil. Mas eu percorri, construí uma metodologia bacana e posso direcionar vocês e dar as mãos para vocês no caminho que eu já percorri, né? E esse curso é muito especial, tá com muitos cupons de desconto, tá? O curso é isso assim, por ser um formato novo, ele tá com descontos especiais. O cupom mais básico, vamos dizer assim,
que eu chamo de cupom 1, o curso de 770 sai por 500. Se você fizer inscrição nas primeiras 24 horas, tá? Por isso é legal me dar o nome para você receber o link rapidinho. Então, esse cupom de 270 é se você fizer a inscrição nas primeiras 24 horas. E aí cai de 770 para 500. Se fizer nas primeiras 24 horas. E depois tem outros cupons lá. Quem tiver interesse, dá uma olhadinha na primeira bolinha do destaque da minha bio, que é aqueles destaquezinhos que tem embaixo da minha fotinho lá do meu descritivo no Instagram. O primeiro destaque tem um monte de informações sobre o curso, os módulos, as datas. Vai começar. A inscrição vai ser do dia 4, num lugar que eu vou contar agora. Vai ser a pré-inscrição. Pré-lançamento dia 4, lançamento oficial dia 5 e vai até dia 11 de abril a inscrição. Lembrando que o cupom vai ser nas primeiras 24 horas, esse cupom 1. Contando no dia 5 para o dia 6, né? Porque o dia 4 é o pré-lançamento. Então, vai ter acesso ao cupom antecipado no dia 4 também. E aí, do dia 5 para o dia 6, a pessoa consegue fazer a inscrição. Então, do dia 4 até o dia 6. Com esse cupom das primeiras 24 horas, que na verdade vão ser 2 dias, né? E quem tiver interesse, dá uma olhadinha lá. É um curso que vai ter esses cupons, vai ter bônus para as primeiras inscritas. Também eu expliquei nessa bolinha do destaque. E eu quero lançar hoje, oficialmente, o meu canal do Telegram aqui com você, Rê. Estou muito feliz, muito feliz que eu estou lançando agora oficialmente o meu canal. A Mari também vai fazer parte. Eu também estou muito feliz da Mari Porto, também está na turma. Uma super querida também. E eu estou lançando meu canal do Telegram agora, nesse minuto. E aonde que vai ser o pré-lançamento no domingo de Páscoa, dia 4/4? Lá no meu canal do Telegram. Então, além de vocês terem... o Telegram, Mari? Vou contar agora. Então, lá, além de ter conteúdos exclusivos, vocês vão ter acesso a tudo em primeira mão. A pré-inscrição, a várias coisas em primeira mão. E o link do meu canal do Telegram tá lá na minha bio. Sabe onde tem meu rostinho, meu nome? Tem um linkzinho embaixo do meu nome. Lá vai ter o canal Telegram. Vocês entram lá já, rapidex. Isso, e no dia 4, o cupom antecipado e o link do curso vai estar lá. Exclusivamente no canal do Telegram, no dia 4. E no dia 5 é que eu vou lançar aberto na live para todo mundo. Mas quem tiver no meu canal do Telegram vai ter acesso a muitas coisas exclusivas, inclusive antecipações das coisas, enfim, cupons exclusivos, vai ter muitas coisas nos meus serviços, né? Então, neste cupom vai ter ele antecipado. E aí, quem não for no canal vai ter acesso a esse cupom só na live um dia depois, né? E aí eu coloquei, gente... Tati, gente. Eu coloquei agora. Tati, que linda! Gente, vocês estão achando que a gente... O negócio é o seguinte, eu e a Mari, nós somos de Bauru, né? Daí vem as baurulinas tudo aqui falar oi pra gente. Como não parar, né, Maria? A gente tá longe de Bauru há tantos anos já e elas vêm e falam oi pra gente. Não tem como a gente não mandar um oi, um beijo, né? É, isso mesmo. E agora, gente, vocês vão sair da live, vocês vão lá no meu perfil, vai ter um post meu de bem-vindo ao meu Telegram. Neste post, então o link tá lá na minha bio do canal. Só que antes de ir pro link, vocês vão no post, que esse post tem um desafio para vocês. Se este post chegar a 100 comentários com @das-amigas, 100 comentários, então marca lá um monte de amiga em vários comentários. 100 comentários e 30 compartilhamentos, que é aquele balãozinho. Quando chegar nos 100 comentários e nos 30 compartilhamentos, eu vou sortear 2 livros meus de coautoria. Bora pro jogo. E aí eu vou sortear por um site aí de sorteio de comentário. E aí quem for sorteado vai ter que ter um @de-amiga lá marcado. E vai precisar estar dentro do meu canal do Telegram, porque eu vou sortear e vou lá no canal do Telegram falando assim: Rejane, você tá aqui? Se você não tiver no meu canal, você não ganha o seu livro. Senhora, eu também. Então, eu vou sortear 2 livros, um para cada seguidor. Então, 2 seguidoras que marcarem o @de-amigas e tiver no meu canal do Telegram no dia do sorteio, vai ganhar e com frete pro Brasil todo pago por mim, viu? Arrasou.
Sensacional. Ai, Mari, que delícia, quanta novidade, quanta coisa boa, tá vendo, gente? Ó, e aí ainda tem gente que fala, ai, a pandemia me deixou tão para baixo. Gente, é nosso olhar, né? Porque a gente pode continuar, a gente pode fazer entregas, a gente pode ajudar pessoas, a gente pode realizar nosso trabalho, né? Talvez se não fosse a pandemia, você não estaria fazendo esse tipo de canal, esse tipo de treinamento, que pode abranger muito mais pessoas, né? Então, assim, super obrigado. Eu adorei tudo. Eu tô ansiosa também, viu, Mari, pro curso. Quero deixar claro aqui. Porque Ah, que chega logo também. lindas. Porque Olha, eu vou falar. Você, a Mari Porto, a Sabrina, a Dani, que está aqui falando, a Mari Caruso, tudo vai fazer. A Lê Jardim, que é a Eli, ela fez o meu do ano passado. Gente, e ela já está no Resgate 2, porque quem faz o 1 consegue continuar no Resgate 2, que é um grupo terapêutico. Então tem uma jornada aí muito legal, viu? muito bem. A Dani também falou, acho que vai querer participar, ó. A E Dani aí, falou, sim, ela está na minha lista super VIP já. sim. E olha, eu iria, quer dizer, eu vou, né? Eu de vocês iria também. Porque é isso, né, Mari? E também, assim, depois, se as pessoas quiserem continuar no processo terapêutico ou continuar no outro resgate, gente, vocês já sabem que dá, vocês já sabem que é possível, né? Agora vocês viram tantas coisas interessantes. Ó, Claudinha, tudo, tantas coisas interessantes. Talvez é isso que eu falei que a live seria reveladora, né? Porque é um olhar que muitas pessoas nunca tiveram. Então, assim, quando a gente começa a falar sobre isso, quando a gente começa a observar essa nossa criança, a entrar em contato com isso e acolher, né? Não negar, ela já. Mas, e ó, vou falar uma coisa pra vocês, viu? Vocês devem estar pensando, ai, será que eu dou conta? Eu queria falar que vocês dão, sabe por quê? Porque vocês sofreram lá quando era criança. Vocês estão vendo aí? A criança não deu conta, mas quá que o adulto não dá, né? Lógico que dá, porque Exatamente. agora a gente tem outros recursos. E a gente tem alguém para dar Exato. mão pra gente. E a gente tem Gente, uma turma para nos apoiar também. Então, é maravilhoso isso, porque são várias mulheres e tem muita potência nessa troca, né? Ó, a Lê Jardim, que escreveu Divisor de Águas, ela fez o 1 ano passado, tá no 2 esse ano, que tá acontecendo agora, Divisor de Águas. Gente, é realmente assim, as meninas que fazem, elas falam, Mari, eu fiz 15 anos de terapia, o que eu tive acesso nesse curso eu nunca acessei em 15 anos, porque é muito profundo. sim. Muito profundo. Clau, Ribas, me escreve no direct, amor, para eu não perder o seu nome, tá bom? Para eu colocar você na lista, por favor. Ela falou que vai tentar fazer. Bota o nome lá no meu direct. Então, quem se sentiu chamada, me escreve no direct agora que eu ponho vocês na lista VIP para saber tudo em primeira mão. Vai no post, faz os comentários lá pra gente chegar em 100 comentários e 30 compartilhamentos. Compartilha com as amigas, bota nos stories, me marca. E depois entra lá no Telegram, porque se você for sorteado, você tem que estar lá no canal. Tem que ter feito comentário com @ de amiga e tem que estar lá no canal. E aí eu mando um livro para cada uma das duas seguidoras, um para cada, com frete para o Brasil, pago por mim. Mas a criança tem pureza no coração. Adulto se torna ranzinza e maldoso. É defesa, meu amor. A gente nasce bondoso, amoroso, caridoso, doador. Gente, é só a gente olhar, né? As crianças, às vezes a mãe tá chorando, a mãe machucou, a criança não vem para socorrer, não vem para salvar, né? Então a gente nasce bom, a gente nasce maravilhoso. E é isso que a gente vai atrás, né, Mari? Num mergulho como esse, é resgatar essa criança maravilhosa que a gente tem dentro da gente. E tudo isso, Ju, é o jeito que a gente aprendeu a sobreviver. Então a gente precisava sobreviver. E tá tudo bem, né? Não tem problema. E eu falo de boca cheia, assim, sabe? Eu tenho as lembranças que eu tenho da minha infância, meu, são as melhores. São as melhores. Eu tenho certeza que meu pai e minha mãe fizeram, assim, são incríveis. Eles fizeram mais do que eles receberam, eu não tenho a menor dúvida disso, né? Mas foi a forma que eles conseguiram fazer. Outro dia meu pai falou assim para mim, filha, você não acha que você fala muito com as suas filhas, não? A gente não falava assim com vocês. Porque eu falo de sentimentos, de emoções. Eu falei, pai, é verdade. E tá tudo bem, né? Só que hoje a demanda delas também é outra, dos nossos filhos. Eles querem uma outra coisa da gente. E por isso que é bom a gente estudar,
né? A gente ir atrás, a gente se reconhecer, porque daí a gente consegue oferecer também, né? A maternidade não é instintiva, a gente precisa aprender sobre a gente, sobre eles, para a gente poder passar alguma coisa a mais para eles também, né? Tem gente que fala que mãe nasce pronta, nasce nada, Nada. gente. E isso é uma pressão enorme pra gente. A gente fica insegura, sofre, frustrada, porque a gente acha que tinha que saber assim por osmose, e não sabe. Então a gente passa muita insegurança, muita invisibilidade quando o filho nasce, porque todo mundo olha para o filho, não para a gente. Então, no puerpério também a gente vive muitas dessas sensações da infância. E muitas coisas que o filho gatilha, por exemplo, o fato do filho querer muito, de querer se posicionar, de argumentar, também gatilha raiva muitas vezes na gente, porque é ferida do que a gente não teve, né? Porque lembra de uma ferida, de uma memória de dor, de um espaço que a gente não teve para negociar, de uma voz que não se sentiu acolhida lá. Então, como assim esse filho tá cheio de querer, cheio de voz, cheio de tudo? Isso. Eu não tive esse espaço, então dá raiva. Então a gente quer lá e fala assim, obedece, né? A gente quer praticidade, então só obedece. Eu que mando, você obedece. Não, gente. Por que a gente quer que obedeça? Porque a gente não teve o que eles estão experimentando querer ter. Então isso mexe com a gente, mexe com a nossa dor. Então se a gente deu conta lá atrás, a gente é capaz de dar conta como adulto. Opa! E tudo isso que a gente cristaliza são defesas, porque lá dentro nós temos pureza, alegria, leveza, liberdade, presença, espontaneidade, autenticidade. Cadê a autenticidade do adulto que morreu de medo? Que não fala porque tem medo de ser julgado, que não fala porque acha que não vai agradar, tem medo de fazer um post e não ter curtida. A gente tem medo de se sentir autêntico, tem medo do que vai acontecer, do que vão julgar, porque a gente não quer se colocar vulnerável. Isso é medo. A gente quer viver com medo ou com potência. A gente precisa escolher. Sabe? E se a gente não evoluir nessa pandemia, a gente vai evoluir quando, minha gente? Quando, Jesus amado, pelo amor de Deus, vamos começar, meu povo, que esse negócio precisa acabar, né? Exato. Olha a Eli que ela falou, quando você se conectar com a sua criança interior, vai chorar até, estou de mãos dadas com a minha. Olha que coisa mais linda. As minhas clientes que fizeram o Resgate 1 do ano passado, como ela, elas falam assim pra mim, eu tô no banheiro, a minha criança tá sentadinha na cama esperando pra conversar comigo. Ai, que amor. Gente, é uma coisa de se emocionar mesmo. Eu tenho a minha criança, a foto da minha criança do lado da minha cama, eu converso toda noite com ela. É de arrepiar. Só digo isso, façam. Delícia. Ai, Mari, que gostoso. Podia ficar mais aqui, né? Mas a gente ficou 1h30. Gente, obrigada a todos vocês que participaram. Obrigada pelo carinho, pelas perguntas. A gente está aqui agitando essa live há mais de uma semana. Mandem para os seus amigos. Mari, você vai disponibilizar para a gente, né? Eu vou salvar, vai estar agora no meu IGTV. Então corre lá, manda isso. Manda assim, ó, porque muita gente falou do horário agora, que às vezes tá falando a criança dá para dormir. Então é o seguinte, dá para assistir a live fazendo almoço, dá para assistir a live limpando a casa, fazendo uma caminhada. Manda para os amigos, marque os amigos, as amigas que vocês acham, nossa, eu acho que tal pessoa vai se identificar, eu acho que tem a ver com tal amiga, marca. E para que essas pessoas possam ter acesso. Algumas pessoas pediram e comentaram sobre isso. Realmente, gente, é muito importante a gente saber dessas coisas e a gente poder mergulhar. Então, aproveita e aí mande para todo mundo, para que mais pessoas tenham acesso a essa informação e mais pessoas mergulhem com a gente, né, gente? Porque isso cabe aí. nesse tanque, né? Tudo cabe nesse tanque. Agora, escrevam aqui para mim, enquanto eu for fechando, o que você achou da live hoje. Me dá um feedback para mim e para a Rê, para a gente saber o que te ativou aí, o que vocês acharam da live, só para a gente sair daqui com esse feedback de vocês. Obrigada, Rê, de coração, por essa parceria linda, que você está sempre comigo em tudo. Muitas lives que a gente já fez, que tá por vir ainda. Te admiro muito e vou amar ter você na turma de coração. Então, vocês vão na live, vocês vão no post e vão correndo pro Telegram, tá, gente? E quem se interessou pelo curso, vê a primeira bolinha do destaque e me escreve no direct. Então, ó, tem live para disparar, tem post para escrever, para marcar as amigas, tem canal do Telegram. Então vai, eu vou falar. Live para disparar. Tá. Aí eu vou até fazer um outro post sobre isso. Daí o post para marcar. Tem post para marcar.
live para disparar, o post para marcar as amigas, Telegram o grupo pra o entrar. canal do Telegram para entrar, que o link está na minha bio, que eu acabei de lançar. Aham. E quem se interessou, vê a bolinha do destaque, a primeira bolinha do meu perfil, vê as informações lá do curso vou e me escreve no direct. Me escreve no direct dando nome. Live para disparar, post para marcar, Telegram para entrar e o destaque para olhar. Gente, pronto. E aí, Já vou aí fazer. dá o nome no meu direct depois, tá? Direct para nomear. Quero fazer tudo combinando, porque eu adorei, porque eu gosto das coisas tudo certinho. São 5 passos, né, Rê? 5 Isso, tá passos. aqui já. Eu gostei bastante, maravilhosa. Deus abençoe. Não consegui assistir, mas pelas participantes foi ótimo. Gostei bastante. Minha criança interior tá aqui aplaudindo junto. Isso aí, Ju. Lindo, Ju. Show como sempre, Mari. Beijo. Que bom, Denis, te ter aqui até o finalzinho. Denis, um super cliente há 5 anos. Obrigada, gente. Um beijo, Obrigada. viu? Boa noite. Obrigada, Beijo, Rê. Boa Obrigada noite. por tudo. Boa noite. Obrigada a você. Tchau, tchau.